Boa noite, igreja. Cadê o Jonas? Boa noite, Love. Uma piada interna aí, Jonas. Glória a Deus. Gente, que alegria. Alguém deixou uma Bíblia de presente para mim aqui, ó. Duas, ó. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam bem-vindos à Love Church. Vocês que estão aqui pela primeira vez. Vocês estão na casa do Pai. E na casa do Pai tem um lugar para você. Aqui tem um lugar na mesa. Aqui tem um lugar para você se plantar, para que você possa crescer e dar muitos frutos. E que esses frutos possam alimentar nações. Já é o que está acontecendo aqui. Nações estão sendo alimentadas por essa casa. E nós vamos alimentar muito mais. Paraguai está chegando a sua hora, Love Church. Está chegando. Eu estou doido para dar uma notícia aqui, mas eu vou segurar mais um pouco. Mas glória a Deus, a gente está avançando, irmãos. Estamos avançando e o inferno vai retroceder. Porque a palavra fala que nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é uma assembleia de governo. São homens e mulheres de Deus que se reúnem. E eles abrem a sua boca. E quando eles abrem a sua boca com autoridade, decretos espirituais são estabelecidos. E há uma mudança nos ares. Meu Deus. Depois de uma palavra dessa, eu acho que eu ia grudar no teto e falar glória, aleluia. Uma mistura de aleluia com glória, irmão. De uma vez só. Mas, acho que vocês ainda estão acordando. Não acordaram ainda não. Mas o Senhor nos deu a autoridade, amém? E o nosso chamado como igreja é ocupar, é pastorear. E o que você tem feito sobre isso? Se você é parte dessa casa, você não é um cristão de banco, cristão nominal. Deus te chamou para ser sacerdote, amém? Somos sacerdotes do Senhor. E nós estamos em uma guerra, irmãos. Apesar de você achar que você está na Disneylândia, nós estamos numa batalha espiritual. E às vezes a gente não se dá conta dessa batalha. Mas eu vou falar um pouco mais sobre essa batalha, mas eu queria, antes da gente entrar e engrenar nessa palavra que é uma feijoada espiritual, não é leitinho, vai ser uma palavra um pouco mais densa. Então, irmão, antes da gente entrar e engrenar, eu queria que você, duas coisas, tá? Eu quero enfatizar. Nessa semana que nós temos o Alpha Man e nós temos o culto das mulheres, nós não temos hubs, ok? Por quê? Nós já estamos nos reunindo como família, os homens se juntam, as mulheres se juntam, e você que é crente domingueiro fica de fora. Você que só vem aqui na Love Church no domingo, está tendo uma experiência parcial do que é essa igreja. O chamado que nós temos como igreja é sermos uma família. E você só vai viver o ser família se você deixar pessoas se conectarem com você em uma esfera mais íntima. Ok? Porque aqui você pode entrar e sair e talvez você não ser notado. Mas essa igreja não foi desenhada para você entrar e sair e não ser notado. Você pode tentar ficar escapando, a gente está indo atrás de você. Você que é liso igual o bagre, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus vai te pegar, tá? Vira aí para quem está do seu lado e fala assim, ó, Jesus vai te pegar, hein? Essa noite Jesus vai te pegar. Aleluia. Então se prepara, amém? The other thing that I want to talk to you is about... O que aconteceu? Trocou o chip, não estava falando inglês. Ó, se você não entendeu o que eu falei, eu quero dizer para você que inglês é fundamental aqui nessa igreja. Primeiro que o nome dessa igreja é inglês. Então se você não fala inglês, quando você fala, eu vou lá na Love, pronto, já falou inglês. Olha aí, tá vendo? Você está sendo instigado, esticado, para se conectar com nações. Hoje nós estávamos aqui com duas inglesinhas. E eu vou falar para vocês, isso aqui vai ser comum, irmãos. Que vai ter aqui de israelita, libanês, gente da Ásia, gente de outras nações que vai começar a vir aqui, não por causa das cataratas,
mas por causa daquilo que o Espírito Santo vai fazer na nossa geração. Existe uma promessa de um derramar do Espírito Santo sobre a nossa geração. Mas antes de todo avivamento vem arrependimento. Antes de todo mover do Espírito Santo que marcou a história de gerações, primeiro houve lágrimas. Não existe avivamento sem lágrima, irmão. Não tem avivamento sem choro, sem desespero, sem paixão. Está voltando agora, irmãos. O pessoal já está, vamos lá no Descend. Glória a Deus por eventos evangelísticos, envio. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Antes da gente pensar em envio, nós precisamos pensar em confronto. Eu não posso enviar uma geração para um campo missionário sem primeiro que essa geração tenha um encontro com o fogo do Espírito Santo. Porque em Isaías capítulo 6, veio uma crise na nação. No ano da morte do rei, o primo de Isaías, no ano que ele morreu, o que aconteceu? Uzias morreu, o que aconteceu? Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A primeira coisa foi que no meio da crise, houve uma oportunidade do céu para um encontro. O problema é que a gente fica na crise e patina na crise, mas toda crise é uma oportunidade. Toda crise, todo deserto é uma oportunidade de você se aproximar de Deus. Oséias 2,14 fala: eu atraí ela até o deserto e falei ao seu coração. Porque deserto é boca, deserto é lugar que Deus fala. Deserto não é lugar de desespero. Deserto é lugar para você ficar quietinho e ouvir a voz de Deus. Se Deus te colocou num deserto, saiba que não é o diabo, irmãos. Lucas capítulo 4 fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, verso 1, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que pai é esse que joga o filho na boca do leão? Um pai que confia que o filho é capaz de vencer aquilo. Não vem nenhuma prova para você que você não é capaz de vencer. Deus não coloca uma prova no teu caminho que Ele não saiba que você é capaz de vencer. Se você está sendo provado, se você está num deserto, é porque Deus quer revelar de que tipo de material você está sendo feito. E existem coisas que precisam ser abaladas para que o reino de Deus inabalável seja estabelecido em você. Porque nós vamos viver nos próximos anos no mundo. Deus tem que sacudir, irmão, para você ficar preparado para o que vem. Eu sei que é difícil falar amém nessas horas, mas eu falo para mim mesmo: amém, pastor Lúcio, amém, glória a Deus, boa palavra, amém. Vou começar eu mesmo a falar amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente precisa ficar mais ligado no que está acontecendo. Deus está chamando a gente, está treinando a gente, está aprovando a gente. É no deserto que o nosso caráter é forjado, é formado. E eu vejo que o Senhor está permitindo tudo isso que está acontecendo na nossa geração, para que em tempos difíceis se levantem homens e mulheres fortes. Porque, sabe, existe um ditado, uma máxima, que fala assim, que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis voltam a criar homens fortes. Então não tenha medo de desafio, porque líderes não fogem de desafios, líderes buscam desafios, porque o chamado deles, a genética deles, é produzir soluções em meio às dificuldades. Foi para isso que nós fomos chamados como igreja. Nós temos um chamado sacerdotal. Ora, o que você pensa que é o teu chamado como igreja? Liderar. Nós temos um chamado de liderar. Agora, como é que você lidera se não sabe nem para onde você está indo, irmão? Está perdido, está perdido.
O que você precisa fazer? Se encontrar nele. Amém? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Para de ficar rodando no deserto. Rodar no deserto é só para rebelde. Porque filho ouve a voz do pai e segue. E quem ouve a voz dele e obedece vai comer o melhor dessa terra. Não vai ficar padecendo no deserto. Amém? Então, para aqueles que não sabem ainda, nós estamos em uma guerra. E nessa manhã, eu falei um pouco sobre essa guerra. Eu estava falando sobre o inimigo. E na guerra, uma das estratégias de guerra que existem várias táticas de guerra. E uma delas se chama Know Your Enemy. Já falei, se não entendeu, Jet School, vai lá atrás no balcão, faz a sua inscrição, que você vai aprender inglês aqui nesse lugar. Amém? É uma oportunidade do céu para você. Mas, traduzindo, conheça o seu inimigo. Uma das táticas de guerra é você conhecer o seu adversário. Na guerra, quando você tem a ferramenta da invisibilidade, a camuflagem, você tem uma força, você tem um elemento extra, surpresa. Por exemplo, quando você tem um atirador de elite, ele está posicionado em um lugar alto, geralmente, e ele está naquele lugar, ele está calculando, ele calcula o vento, ele calcula uma série de coisas. E quando ele dá o disparo, o primeiro disparo e o único, porque ele deu o disparo, ele tem que sair dali, porque vão começar a calcular da onde veio o disparo, vão achar ele e vão eliminar o alvo. Ok? Então, por isso que o atirador de elite, ele tem uma bala e ele tem que acertar um alvo dele. Se ele não acertar, ele tem que sair correndo dali. Quem viu o que aconteceu com o presidente Donald Trump, quando acertaram na orelha dele? Rapidinho os oficiais descobriram de onde veio o tiro. Então, o Satanás, ele usa de uma estratégia, e eu aprendi hoje de manhã, eu contei a história, como eu conheci um pastor, que foi meu mentor, eu conheci numa conferência no Panamá, ele que foi fuzileiro naval da Marinha Britânica, um homem, hoje já está na casa dos seus 80 anos, mas há uns 8 anos atrás, foi a pessoa que Deus usou para me direcionar em relação ao plantio dessa igreja. Um homem, um inglês que vivia em Chicago, mas foi pastor muitos anos em Louisiana, e foi pastor de pastores, um homem muito sábio, e uma das coisas que ele me ensinou, foi sobre as táticas de guerra. E eu comecei a perceber que Satanás tem se utilizado de camuflagem nessa geração. Você vai na Europa, você começa a conversar com as pessoas, elas não creem que existe diabo, elas não creem que existe mal, e isso é uma grande estratégia de Satanás, de se camuflar, e enquanto ele está escondido, ele vai causando morte e destruição, e as pessoas nem percebem. Mas eu falo para você, se os seus olhos espirituais se abrissem, em meio, às vezes, a algumas dificuldades que você está vivendo na tua empresa, no seu casamento, em algumas, às vezes, DRs, né, discussões de relacionamento que você tem com o seu cônjuge, e às vezes na tua casa com os teus filhos, se os seus olhos espirituais se abrissem, você ia ver o que o William Shakespeare falou, que existe mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Você ia começar a enxergar uma série de coisas assustadoras. Quer ver? Joga a imagem aí para mim, por favor. Eu sei que é meio forte, mas se você, de repente, seus olhos espirituais se abrissem, você ia ver espíritos malignos de sedução, você ia ver guerras entre anjos e demônios, tudo pelo controle da sua alma, porque Satanás está de olho na sua mente, o campo de batalha é a sua mente. Eu sei que foi exemplificado ali com o coração, mas é uma forma artística de falar sobre a sua mente, porque o que o inimigo quer é dominar o território da sua mente.
E o Senhor Jesus quer também sujeitar a sua mente, por isso que a palavra fala, levando toda mente cativa ao senhorio de Cristo. Nós precisamos sujeitar toda a mente ao senhorio de Cristo. E existe uma batalha pela tua mente, existe uma batalha pela sua alma, mas ela é invisível. Satanás quer governar suas emoções, Satanás quer governar os seus pensamentos, sabe por quê? Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram uma cultura, e uma cultura gera transformação. Então Satanás não quer ver transformação, Satanás não quer ver filhos posicionados, ele quer tomar o território da tua mente, para ele controlar o seu vocabulário. Por que o vocabulário é tão importante? O mundo foi criado através da palavra. Então Satanás quer dominar a tua mente para controlar o teu vocabulário, para que através das suas palavras você fique enredado e preso espiritualmente. Eu falei que ia ser pesado o negócio, eu estou só começando. Existem pessoas que mudou a estação, mas eles não mudaram a roupa. Você achar normal no calor de Foz do Iguaçu, 40 graus, chegar uma pessoa vestida com aquela roupa de russo, de esquimó, com pele de urso aqui, chegar aqui e de repente, com aquelas botas de neve, falar, oh, bom dia pastor, você ia falar, pô, esse cara é maluco, não é verdade? Por quê? Aquela roupa não condiz com a estação. Existem roupas e comportamentos que já não fazem parte da pessoa que você se tornou em Jesus. E existem pessoas que estão com vocabulário velho, não trocaram de roupa, continua com a mesma palavra e conversa de sempre. Parece que é a boca da serpente falando. Você chega perto de pessoas que parece que ela abre a boca, parece que o inferno está falando na tua vida. Porque são pessoas que estão dando ouvidos a Satanás, estão sendo boca de Satanás. Mas a tua luta não é contra essa pessoa. Você precisa entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, espíritos dominadores. Existe uma batalha espiritual. E tem muita gente aqui atacando o inimigo errado. Tem muito marido falando, tratando a mulher, tratando a sogra como um inimigo. Está muito filho falando com os pais, reagindo de uma forma que é o próprio Satanás soprando palavras no ouvido. Se os seus olhos espirituais se abrissem, vem aqui, Nicolas. Tem muitas vezes que você está assim, sozinho, e de repente vem uma palavra assim: eu estou sozinho. Todo mundo me vê como invisível. Eu não sou notado pelas pessoas. Eu estou me sentindo só. Eu acho que eu fui abandonado. Eu acho que minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou. E esse eu não é você, é o próprio Satanás falando na primeira pessoa, soprando no seu ouvido palavras que estão moldando a sua mente, estão conduzindo as suas ações. E Satanás tem te manipulado igual uma marionete, feito de você escravo do pecado, porque ao você se sentir sozinho, ou sozinha, você começa a ir procurar tapar o buraco da sua alma. E assim como a mulher samaritana, ela tinha um buraco, ela tinha uma carência. Sabe qual era a carência dela? O pai. Por que eu falo pai? Porque Jesus tem um encontro com ela e fala para ela: mulher, não é nem no monte e não é nem no templo em Jerusalém. Porque havia uma discussão se era para adorar no monte em Samaria ou no templo em Jerusalém. Jesus mudou a geografia. Jesus falou assim: olha,
não é mais um lugar, é sobre uma pessoa. Ele falou que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, ele pergunta para a mulher: aonde está o teu marido? Ela fala: eu não tenho marido. Ele responde: bem disseste, porque você já teve 5 e o sexto você está no seu marido. O que Jesus está denunciando? O tamanho do rombo, do buraco na alma dessa mulher. Porque ela estava tentando tapar o buraco, tapar o sol com a peneira, tapar o buraco da alma dela com homens. Mas o que Jesus estava tentando dizer é o seguinte: o que você está buscando não é homem, é o Pai. E é por isso que você não sossegou até hoje. Porque você vai com um, vai com outro, vai com outro, e você não encontrou o que você buscava. Mas se você beber da água que eu te der, jamais você vai ter sede. Você vai encontrar o Pai, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por Ele. E então, eu não sei se você lembra daqueles desenhos antigos, que tinha um anjinho, um diabinho, um de cada lado da orelha, e parece que muitas vezes a tua vida é assim, essa guerra, essa batalha na tua mente, se você faz o bem ou se você não faz o bem, o que você deve fazer, que decisão tomar. Às vezes estamos ouvindo demais a pensamentos que o Satanás está semeando na nossa mente, e a gente está entrando em concordância com o inferno, e isso está produzindo morte e destruição na nossa vida. Obrigado, Nicolas. Sabe, eu queria que você abrisse comigo no texto em Hebreus 12. Versículo 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço, em outra versão fala peso. Desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha. Em outra versão fala peso, aqui fala embaraço, mas eu gosto do peso. Deixemos todo o peso e pecado que tão de perto nos rodeia. Em outra versão fala nos assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo de que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Existe uma luta contra o pecado. Quando eu falei sobre Isaías, sim, ele tinha uma crise. Nessa crise ele viu o Senhor, e no momento em que ele viu o Senhor, os 5 capítulos anteriores ele estava falando: ai daquele, ai daquele, ai daquele, confrontando o pecado. No momento que ele olha o Senhor, o padrão sobe, e ele fala: ai de mim, que sou pecador, sou homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. No momento em que ele vê a santidade do Senhor, ele se dá conta do pecado dele, e isso é o prenúncio de um avivamento. Quando Deus revela a sua santidade, e nós somos constrangidos pela sua presença, constrangidos pela sua santidade,
E começamos a sentir o que o profeta Zacarias profetizou no capítulo 12, versículo 10, que fala assim: e sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e choraremos e olharemos aquele a quem transpassamos, e chorá-lo-ão como se chora pela morte do unigênito. Sabe o que esse texto está falando? Está falando que sobre Israel, sobre os judeus, vai haver um espírito de graça e de súplicas. Os olhos deles vão se abrir e eles vão começar a ver aquele a quem eles transpassaram pelos pecados dele. Mas isso não é só para eles. Deus por um tempo segurou para que eles não tivessem essa revelação, para que nós gentios pudéssemos receber salvação. Mas eu quero dizer que vai vir sobre Israel, vai vir sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, como profetizou o profeta Zacarias, o espírito de graça e de súplicas, e olharão aquele a quem transpassaram. E sabe, e chorá-lo-ão como se chora pela morte do unigênito. Um pai que tem vários filhos e perde um já é uma dor terrível. Mas um pai que só tem um filho e perde o único filho, a dor deve ser ainda muito maior. A dor é tão forte, irmãos, que eu nunca me esqueço. Uma vez quando eu era garoto, eu vi passando na televisão um anúncio, que falava assim: quando você perde o seu esposo, você fica viúvo. Quando você perde a sua esposa, você fica viúvo. Quando você perde a sua mãe ou seu pai, você fica órfão. Mas quando uma mãe perde um filho, qual é o nome que dá no dicionário para isso? Não tem uma palavra na nossa língua, no dicionário, para explicar a dor de um pai e de uma mãe que perde um filho. Quanto mais, se ele só tinha um filho e ele perdeu o único filho. É por isso que Deus pede ao seu amigo Abraão: Abraão, teu único filho, o filho da tua velhice, aquele que foi um milagre, agora se você perder, só um milagre, para que você tenha outro filho. Pega esse seu único filho, sobe o monte e sacrifica ele para mim. Deus não pede nada para você que ele não fez antes. A Bíblia fala que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus pediu a Abraão, Deus já havia na eternidade entregue a Jesus. Entende? Então, quando Deus está te pedindo algo, é porque Ele tem a autoridade para fazer aquilo. Ele já sabe a sua dor, Ele sabe o que Ele está te pedindo. Mas Ele quer compartilhar com os seus amigos a dor dEle, o coração dEle. Às vezes nós não medimos o sacrifício do Pai quando entregou Jesus. Mas Deus entregou tudo para ter a todos. E não é justo que um só se perca. É por isso que na parábola de Lucas 15, ele conta a história de um pastor que perdeu uma ovelha, deixou as 99 no aprisco. Ele não soltou elas, ele não abandonou elas, deixou em um lugar seguro e foi atrás da ovelha perdida. Esse é o Deus que deixa as 99 e vai atrás do perdido, porque 99 não são 100 para Deus. Quando uma cadeira na casa está vazia, o pai está chorando, porque ele quer todos os filhos na casa. Sabe, ele não quer ver a mesa vazia. Ele não quer ver os filhos longe de casa e perdidos. É por isso que você tem que ter o mesmo coração de Jesus. Por isso Jesus compartilhou a história de Lucas 15, falando: olha, nós não podemos simplesmente falar, foi embora. Não. Por isso ele conta a história do filho pródigo, na trilogia de Lucas 15. Ele fala da ovelha, fala da dracma e depois fala do filho. Por isso nós precisamos ter esse coração de ir atrás
dos filhos perdidos, de ir atrás da ovelha perdida. E melhor dizendo, eu quero falar uma coisa para você: não seja um estorvo, não seja um empecilho na vida das pessoas que vão entrar por essa porta e querem Deus, com o seu julgamento, com a sua religiosidade, porque é assim que os religiosos fazem. Eles são mais um problema, atrapalhando as pessoas que querem ter uma relação com Deus, do que ajuda. Então, em nome de Jesus, não seja um instrumento do diabo quando alguém entrar por aquela porta e quer Deus. Ajuda ela a se aproximar de Jesus. Não fica você olhando para o comprimento da saia dela, porque Deus não precisa de advogados aqui, entende? Deus em algum momento vai tocar o coração dessas pessoas, entende? Ele não precisa do teu julgamento, Ele não precisa da sua condenação, Ele não precisa da sua opinião. Guarda a tua opinião, amém? Amém, querido? Amém, querido? Deixa, porque aqui é um lugar que é para todos. Ah, pastor, é para todos? Sim, é para todos. Mas pode tudo? Não pode não. Pode não, irmãos. Aqui pode o que a Bíblia fala que pode. O que a Bíblia fala que não pode, não pode. Entende? Mas já já você vai entender uma coisa: o Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho não é sobre pode ou não pode. O Evangelho é sobre um relacionamento, e nesse relacionamento você vai aprender o que agrada a Deus e o que desagrada a Ele. Mas não vai ser a sua cara feia que vai mudar a vida da pessoa. Amém? Não vai ser essa igreja, irmãos. Ó, tem hora que eu tenho um orgulho santo de ser pastor dessa igreja, porque eu vejo a Love Church como uma igreja saudável, irmãos. Aqui não é igreja de fofocaiada não, irmão. Ninguém fica falando da vida do outro aqui não. Sabe por quê? Porque os seus pastores não são assim. Amém? E quando a gente vê, a gente dá na canela de quem fala. Entendeu? Porque nós queremos ser uma igreja saudável. E a Bíblia me ensina, na ceia do Senhor, cada um examine-se a si mesmo. Então você que é fofoqueiro, olhudo, fica olhando a vida dos outros, vai se converter em nome de Jesus. Olha que benção, né? Vai tomar conta da sua vida, né? Porque já tem um monte de coisa que você precisa resolver na sua vida, não dá conta de ficar cuidando da vida do outro. Amém? Olha que benção. Amo vocês, olha. E é por isso que eu falo essas coisas em amor, amém? Porque essa é a casa do Pai, a gente está em família. Então, voltando no texto, ele fala ainda, verso 4 de Hebreus 12, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Vocês não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Sabe o que o autor de Hebreus está falando? Existe uma batalha espiritual, e essa guerra é contra o pecado. É contra o pecado. Eu vou exemplificar dessa forma. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, fala que o último inimigo foi vencido. Por isso o texto diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? E ele fala que o aguilhão da morte é o pecado. E na sequência ele diz que a força do pecado é a lei. Então, como eu gosto sempre de ilustrar, eu vou pegar um animal que tem aguilhão, que tem ferrão. Na hora me vem um escorpião, não sei porquê. Eu penso em ferrão, eu penso no escorpião, aquela cauda assim com aquele aguilhão. Então, vamos trocar morte e vamos colocar escorpião, ok? Então, esse escorpião, ele tem um ferrão, e a Bíblia fala que o ferrão do escorpião, ferrão da morte, ok? O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, para que Satanás possa trazer morte na sua vida, ele precisa de um ponto de contato. Fala comigo aí, um ponto de contato. Ele precisa ter um acesso, algo que toque você, que conecte com você. Isso se chama aguilhão. E esse aguilhão, o aguilhão da morte, é o pecado.
Então Satanás, para plantar morte na sua vida, porque Romanos 6,23 fala o quê? Fala direito aí, irmão, abre essa boca, vamos articular a palavra. O que fala lá? Romanos 6,23. Parece aquele, você lembra aquele bonequinho da Snoopy que ficava assim? Não dá para entender nada, irmão. Vamos lá. Romanos 6,23 fala o quê? Gente, vamos melhorar, vamos lá, vai lá. Romanos 6,23 fala aqui, o salário. Ó, tá. Então olha só, o salário, da onde vem o termo salário? Naquela época, o sal era tão caro, as especiarias eram caras, que parte do pagamento aos soldados romanos era dado em peso de sal. Por isso o termo salário. Então o salário do pecado é a morte. Irmão, o teu cartão de crédito você gasta, às vezes dá para você parcelar, dá para você jogar para frente, pendurar, pegar juros, mas eu quero dizer para você que o pecado não atrasa, entendeu? A cobrança. Conhece o ditado que fala que aqui se faz, aqui se paga? Sabe o que fala Gálatas? De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então tem gente que semeia o pecado e acha que não vai vir a conta, irmão. A conta vem e vem pesada e não vem parcelado. Vem de uma vez só e não dá para você pedir para o outro pagar, é você mesmo que vai ter que ajustar. Entendeu? Então com o pecado não se brinca, irmão. Porque o pagamento do pecado é a morte. Entendeu? Então a morte, vamos colocar o escorpião, ele vai procurar de alguma forma tocar você. Com o quê? Com o pecado. Mas existe uma diferença entre pecado e tentação. Vou te dar um exemplo. Mateus 4, Lucas 4, fala que Jesus foi tentado, mas a Bíblia fala que Jesus não tinha pecado nele. Significa que Jesus foi tentado, e se tentação fosse pecado, Jesus teria pecado, e o que o texto diz que ele não tinha pecado, seria uma mentira. Então a prova de que tentação não é pecado, é que Jesus foi tentado. Entendeu? Agora, ser tentado, todos nós podemos ser tentados. Agora, joga para mim o texto de Tiago capítulo 1. Olha o que fala Tiago capítulo 1, verso 13. Vocês estão me seguindo aí, irmãos? Está acompanhando? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Não, 13, por favor, 13. 1:13. Ninguém sendo tentado diga, se Deus, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ou seja, Deus não tenta ninguém. Ok? Tem gente que fala assim, estou sendo tentado por Deus. Você não leu a Bíblia, irmão. Deus não tenta ninguém. Então olha só o que fala. 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência. Eu tenho certeza que quando eu falei que Deus não tenta ninguém, você pensou, quem me tenta é o diabo. Não é? Não é isso? O diabo é responsável pelo monte de coisa, mas tem muita gente jogando na conta do diabo umas coisas que não é dele não, tá? E uma dessas aí é a tentação. Aqui fala assim, cada um é tentado quando é atraído, engodado, enredado pela sua própria concupiscência / desejo. Concupiscência é desejo. Então cada um é tentado pelo seu desejo. Eu não sei você, irmãos, mas cada um tem um desejo. Eu ainda não conheci ninguém falando assim, meu Deus, Jesus, estou passando uma luta, estou doido para comer alface hoje. Meu Deus, que tentação, não aguento, toda hora eu fico vendo rúcula na minha cabeça, alface. Não, cada um é tentado, irmão, por coisa gostosa, né? Já viu rodízio de salada? Nunca vi, irmão. Jesus. Mas se o Mateus abrisse ia dar certo, porque a salada dele é boa, não é boa.
Mas irmão, vou te falar um negócio, mas eu gosto, ainda bem que lá tem carne, aleluia, glória a Deus. Porque é uma tristeza, né? Quando você vê você vê a salada e não tem uma proteína, Jesus misericórdia. Mas cada um com o seu gosto, né? Tem gente que é tentado por alface, né? Ai, Jesus. Mas você que sofre tentação com alface, amanhã vai ter o Alphaman, você que é homem, eu quero, né? Você vem lá, tá com a gente, que a gente vai comer carne, querido. Você que bom. Cada um é tentado por uma coisa. Tem gente que sofre tentação com coxinha, a luta dele é com coxinha. Ele passa ali na frente da jauença e começa a suar frio. Ele fala: Jesus, eu não posso olhar para aquela padaria, me dá um negócio. Aquele catupiry escorrendo na boca, Jesus, né? Já está com fome, né? Mas cada um tem a sua tentação e ele é tentado pelo seu desejo. Ninguém é tentado por coisa ruim, não. É coisa boa. Você foi criado para ter prazer. Você foi feito do pó da terra, de uma terra chamada Éden, a terra do prazer, das delícias. O homem e a mulher, eles foram criados para ter prazer. O problema é que no desvio do pecado, eles deixaram de buscar ter prazer em Deus e começaram a tentar buscar prazer nas coisas terrenas. E aí está o pecado. A palavra pecado, no grego, hamartia, essa palavra significa errar o alvo. Ou seja, nós tínhamos um alvo. O nosso alvo era ter uma relação com Ele, um relacionamento com Ele. Mas a partir do momento que a gente deixa de ter os nossos olhos, como diz no texto, no autor e consumador da nossa fé. Ele fala, portanto também, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o peso e pecado que tão perto nos rodeia, nos assedia. O pecado nos rodeia e nos assedia. Existem coisas na sua vida que não são pecado, mas são um peso. Estão impedindo a sua caminhada em alta velocidade nos braços de Deus. São coisas que estão atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Não é pecado, mas é um peso e você precisa se soltar disso já. Existem relacionamentos que não é pecado, irmãos, mas são pessoas que estão pesando a tua caminhada com Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3 que existe tempo para passar e existe tempo para afastar. Sabe, existem algumas pessoas que você caminha, que você por um tempo você vai ter que se afastar, para que você possa se fortalecer no Senhor, para que você possa ter força para ajudar essa pessoa, porque hoje se você abraçar, vai os dois para o buraco, entendeu? E aí você que está com esse coração de bom samaritano, vou ajudar meu amigo, e aí vai, abraça e vão os dois para o buraco. E agora o que você precisa é se fortalecer em Deus. Porque ontem eu encontrei um rapaz e eu falei assim: meu filho, você precisa entender uma coisa, que os lugares que você frequenta vai determinar o que você está buscando. Então se você quer a mulher de Deus, vem para a Love Church, irmão, que você vai encontrar. As mulheres não estão crendo muito não, mas aí não é, Nicolas? Eu falo. Aí eu falo para as mulheres aí, aqui você vai encontrar, esse negócio de ficar chorando vendo dorama, vem conhecer o Nicolas. Esse negócio... Deus, existem lugares saudáveis para você encontrar pessoas saudáveis. E se você quer encontrar uma pessoa saudável, você precisa buscar alguém que está buscando a Deus. Amém? Porque se você quiser um tranqueira, vai buscar na rua, vai buscar na balada. Então, pastor, nossa, tá pesado, hein? Eu gosto de ir na balada. Então se converte, irmão. Vem cá, vem buscar Jesus, vem descobrir que existe prazer na presença de Deus. Aqui também tem luz, irmão, tem música, tem presença de Deus. Isso não vai te matar, não. O pecado vai te afundar, vai te levar para o inferno. E você precisa ouvir alguém que está falando a verdade para você. Eu sei que às vezes a gente gosta de sentir aquele arrepio, aquele tecladinho, o irmão pregando. Aí você fala: nossa, que palavra ungida, me fez até chorar hoje.
Irmão, eu quero que você chore, não é de emoção que o pregador pregou bonito, não. Eu quero que você chore porque o Espírito Santo está tocando a sua vida, enfiando o dedo na sua ferida, para você arrepender do seu pecado, mudar de vida e deixar de caminhar em direção ao inferno e à destruição que Satanás está querendo trazer na sua vida. É tempo de mudança, é tempo de arrependimento, porque vem um futuro brilhante para você. Vem um grande derramado do Espírito Santo, mas você precisa se alinhar com Deus. Você precisa se preparar para o que vem. Aleluia. Então, voltando na nossa conversa, existe uma diferença entre pecado e tentação. Eu estava lá em Tiago. Tiago, no versículo 15 que eu estava, volta lá para mim. Tiago 1,15. Não, volta no 14. Eu acho que eu estava no 14. Aí. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejo. Ok? Fala comigo aí. Desejo. Pensou na alface, né? Verso 15. Depois, havendo o desejo, fala comigo aí, desejo, concebido, dá luz ao pecado. Quem é marido e mulher aqui? Quem é pai aqui, teve filho? Ok. Quando você deu a luz ao seu filho, para dar a luz ao seu filho, não veio uma cegonha na sua casa e te entregou um bebê, não foi? Né? Tá todo mundo grandinho aqui, sabe que namorou, papai e mamãe namorou, lembra? Aí uma bolinha, fez uma bolinha ainda maior, foi crescendo, ganhou uma perninha, né? Tinha uma canção de um cantor lá que ele contava isso, uma bolinha juntou com outra bolinha, e fez outra bolinha, e ela foi crescendo e ganhou uma perninha. É um cantor que fez uma vez uma musiquinha bem bonitinha, mas é para criança. Vocês sabem que o negócio é louco, né? Então assim, juntou o homem e a mulher, teve uma relação de amor, e aí nasceu o bebê. Não é assim que nasce o bebê? Ô, gente, eu acho que vocês não entendem do assunto não, irmão. Glória a Deus. Misericórdia. Ô, Jesus, vamos ter que fazer mais uns cursos de casais aqui, entendeu? Para ensinar o povo. Jesus amado. Bom, mas aí, ó, o homem e a mulher têm a relação, e aí nasce o bebê, correto? Mas ninguém, irmão, faz isso aí no meio da rua, à luz do dia. Não é verdade? Você vai para um lugar de intimidade, não é? Coloca, não, deixa para lá, vai. No dia do seminário de casais eu conto mais para vocês. Mas você cria um ambiente de intimidade, você não faz aí, entendeu? De qualquer jeito. E aqui está falando que o desejo concebido dá luz ao pecado. Mas ele concebeu com algo. Se faz a dois. O desejo precisa encontrar o quê? A tentação. E a tentação e o desejo precisam namorar escondidos. Ok? A tentação precisa ter o cantinho, aonde ninguém sabe. E aí a tentação tem intimidade com o desejo, eles ficam ali escondidinho. Daqui a pouco, 9 meses depois, vem o resultado. Às vezes é mais rápido, tá? Quando se trata de pecado. Então, para que o pecado aconteça, para que a morte venha inocular o seu veneno, e ali ele fala que a força do pecado é a lei, ou seja, o poder letal, o veneno, o que mata, é o quê? É o não pode. O pecado só tem força com não pode. O proibido é mais gostoso. Lembra quando a mamãe falava, não põe o dedo na tomada? O que você fazia? Ninguém estava olhando. Não aconteceu nada, né? Aí vai de novo. Sai! Tomou um choque. Aí vem a mãe. Eu te disse, menino, não põe o dedo na tomada. Não é? É ou não é verdade? Porque o proibido é mais gostoso. Aí é igual a história do camarada, não, Garcia? Vou casar para tincar, né? Vai casar para namorar. Sabe de nada, inocente. Aí casou. Aí antes era proibido, dava até um negócio, né? Aquela coisa assim, ai, a minha sogra está ali, não pode não, né? Aí agora, irmão, agora que pode, aí é aquela coisa assim, tem que agendar,
botar na agenda. Misericórdia, meu irmão, fica fazendo jejum e oração para a mulher. Fala assim, ô Senhor, toca no coração dela, é hoje. É hoje. Não pode, irmão, né? Então assim, a gente tem, né, aquela coisa, né, o do proibido, mais gostoso. Por isso que o pecado tem força, porque a força do pecado é a lei. O que Jesus fez? Removeu, ele cumpriu a lei, ok? Então ele removeu esse peso. Agora você não faz as coisas para ser aceito porque você faz, você já é aceito, amém? E agora, você não faz porque não pode, agora você faz, porque você faz ou deixa de fazer por causa de uma aliança, um relacionamento. Isso agrada o meu amado, isso desagrada ele, eu não vou fazer, eu não quero ferir o coração dele, entende? A base não é a lei mais, a base é o amor, a base é o relacionamento. Está entendendo a mudança? E é por isso que antes de Jesus era impossível viver uma vida em santidade, mas hoje em Cristo é possível que você viva uma vida em santidade. Então, o que acontece na dinâmica de Satanás? Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar jogar o pecado na sua vida. O que ele vem primeiro? A tentação. Então um camarada está dirigindo o carro, aí está lá aquela propaganda de lingerie, ele passa, ele olhou, normal, ele não é cego. Agora, ele passa de carro, ele olhou, ele fala assim, sai Satanás, mas sai bem devagarinho. Aí, não pode. O que acontece? O que ele está fazendo? Aí aquela imagem ficou na cabeça dele. Aí ele vai, irmão, ele vai para a intimidade dele, e ele fica com aquela imagem na cabeça. Ou aquela pessoa que, fulana me inscreveu no Instagram. Aí vai, aí começa a alimentar. Você tem um desejo, está vindo uma tentação. A tentação e o desejo começam a se flertar. E aí rolou o flerte. Aí começa a brincadeirinha aqui, brincadeirinha aqui. Quando vê, Satanás te dá uma pernada, irmão. E aí quando ele te dá a pernada, não cai só você não, cai a tua mulher, cai os teus filhos. Porque o pecado tem consequências. E consequências catastróficas. E a gente não se dá conta, sabe por quê? A gente não calcula as nossas ações. A gente não pensa o dano que aquilo vai provocar. Com o pecado não se brinca, irmãos. Não dá para brincar. Com o que Deus vai fazer aqui, o Senhor vai começar a acelerar a gente. E quando a gente estiver em alta velocidade, se alguém se acidentar e cair, em alta velocidade, se machuca muito mais. É por isso que Deus, antes da gente pegar e engatar em alta velocidade, Ele está dando oportunidade para você se endireitar com Ele. Ele está dando oportunidade para você ajeitar a tua vida, porque a gente vai decolar, irmãos. E para ninguém se machucar, ajeita a sua vida diante de Deus. Ajeita a tua caminhada com Ele. Não dá para a gente brincar com o pecado. O pecado é letal, ele é mortal. Pastor, mas tentação não é pecado. É verdade, não é pecado. Então o que você faz? É melhor confessar a tentação do que o pecado. Uma vez que você pecou, olha o que fala o texto ali, uma vez que o pecado se deu à luz ao pecado, e fala assim, sendo consumado, gera, qual é a paga do pecado? Qual é o salário do pecado? É a morte. Aí talvez você vai falar assim, igual a Eva, mas a serpente falou que eu não ia morrer, e não morri mesmo, estou aqui, vivinha da Silva, não é? A Eva estava vivinha da Silva, o Adão também, os dois viviam, não aconteceu nada. E tem um monte de gente assim que peca, lavou, está novinho, acha que tomou um banho, não aconteceu nada. Mas não é assim não, irmãos. Você morreu espiritualmente. E essa é a pior morte que tem. Porque a pessoa é um zumbi. Ela é um morto-vivo, ela fica andando para um lado e para o outro, mas ela já não tem mais espírito, está adormecido. É uma coisa horrível, porque a pessoa morreu por dentro. Ela está vivendo só o caco por fora. E é assim que está um monte de gente no mundo, vivendo no pecado, morto por dentro. E aí a pessoa está tirando foto no Instagram, está com aquele sorriso ali, mas na verdade no fundo está morto.
E só tem uma esperança para ela, só tem uma esperança para você. É que Cristo vive em você. E que você se crucifique com Ele. Porque o texto, e aqui eu quero começar a ler em Gálatas capítulo 5, abre comigo aí Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Então, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Jesus, quando te tirou do lamaçal do pecado, Ele te tirou da escravidão, porque tudo que você não sabe dizer não te governa. Ok? Talvez você pense assim, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, eu vou em tal lugar, bebo o que eu quero, faço o que eu quero, durmo com quem eu quero. Você se julga livre, mas na verdade você é um escravo, é uma escrava. Porque quando você não sabe dizer não para algo, você é governado por aquilo, aquilo se torna o seu Senhor. E tem um monte de pessoas que estão escravizadas pelo seu desejo. Estão escravizados pelas suas paixões. E Jesus morreu na cruz do Calvário para te fazer livre. E te fazer livre não é para você fazer a vontade dEle, mas que você é livre para se tornar um prisioneiro do amor dEle. Para que você viva o reino de Deus, e o reino de Deus é sobre a vontade dEle, não é sobre a sua vontade. Por isso Jesus ensina a gente a orar no Pai Nosso: venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no Filho. Aleluia. Então, irmãos, aqui ele começa toda uma explanação, ensinando a uma igreja que começou, como diz no capítulo 3, vocês começaram no Espírito e terminaram na carne. Vocês aprenderam sobre a graça de Deus e agora estão voltando para a lei, estão voltando para usos e costumes. E ele está dando uma bronca nessa igreja, na igreja na Galácia, nessa região da Galácia. E aqui ele fala, no versículo 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Tem gente, irmãos, que quando a Bíblia fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, o cara pensa, ele tira o texto fora do contexto, e aí ele arruma um pretexto na vida dele para viver uma vida de libertinagem, fazendo o que ele quer fazer. E a gente não vive para fazer o que a gente quer fazer, a gente vive de acordo com o que a palavra nos ensina, como nós devemos fazer. Amém? Existe um padrão. Se você não gostou do padrão, não briga comigo. Eu sou só um carteiro, eu entrego uma mensagem. Quando eu leio Gênesis e fala que Deus criou o homem e a mulher e fez uma família e mandou que o homem e a mulher se multiplicassem, frutificassem, sabe? Tem gente que fala assim, puxa, mas isso é tão retrógrado, a gente precisa modernizar. Olha, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia me ensina que existe um padrão de família. Aí você vai falar assim, pô pastor, você está muito fora da realidade. Olha irmão, eu creio na palavra, e nesse lugar a gente vai pregar a Bíblia, a gente vai pregar a palavra, entende? Isso é como Deus desenhou. Você pode depois no seu particular, você ter uma conversa com Deus, falar, não gostei do que você fez, mas aí conversa com Ele, amém? Mas aqui, é o que a palavra diz. Teve uma vez que eu estava falando que a Bíblia fala que Deus detesta o divórcio. E uma pessoa pegou, se levantou, foi embora, ficou chateada. Falei, mas pô, não adianta ficar chateado comigo. Fica chateado com quem escreveu esse livro. Não fui eu que escrevi. Eu só estou ensinando aquilo que eu acredito. Amém? Que é na palavra de Deus.
E essa é a base da nossa fé cristã. Tem como a gente mudar para agradar. Jesus não pregava uma mensagem para encher tempo. Jesus pregava uma mensagem para encher o mundo com a glória de Deus. E o que eu quero ver são nações sendo tocadas pela glória de Deus. Quero ver crente de verdade, irmão, crente cheio do Espírito Santo, sendo consumido por esse fogo, pregando a palavra de Deus. Não importa o que o mundo vai falar, não importa as consequências, homens e mulheres de Deus morreram por essa palavra. E eu sei que Deus está levantando uma nova geração que está disposta a dar sua vida para que essa palavra seja vivida em toda a terra. Aleluia. E então, o texto segue dizendo: não use da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-nos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, toda a lei se resume em um mandamento: amar a Deus e amar pessoas. É por isso que nessa igreja nós sempre falamos, nós existimos para amar a Deus com todo o nosso coração, servir as pessoas com a paixão, a nossa entrega para Ele, e transformar cidades e nações para a glória de Deus. É para isso que existimos. Então, se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Qual é a chave aqui, crente? Se você andar no espírito, e a palavra andar no original é caminhar continuamente, indicando um estilo de vida conduzido pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aí você vai falar assim: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Tem gente que luta, fala assim: pastor, eu oro, parece que eu não sinto nada. É óbvio, irmãos, Deus está em uma frequência e a gente está em outra. Você quer ouvir Deus, aí você vai e ouve a Anitta, você ouve sertanejo, você vê o filme de terror, aí você vê um filme lá que tem um monte de cena de imoralidade, aí você vai ver uma maratona, uma série, e aí depois você pega a Bíblia quando você está cansado e vai ler um versículo antes de dormir, aí fala: oh Deus, fala comigo. Vai ouvir nada, irmão. Você se encheu de porcaria. Como é que você vai ouvir alguma coisa de Deus? Deus é santo. Quer ver um negócio? Vai na loja americana, compra um monte de chocolate, Dorito, Ruffles, compra lá aquele Cheetos, aquele bem cheio de corante para você ficar com câncer. Pega aquela porcaria toda, aquela tralha toda, compra, faz aquele bolsão assim, e aí vai e come tudo aquilo. Aí vai chegar sua mulher com aquele prato, aquela carne gostosa, assada, com brócolis, com salada, aleluia, olha aí, mas com a carne, irmão. Aí, aquele arrozinho com feijão, com farofa, aquela coisa, aquele pratinho todo bonitinho, né, todo nutritivo. Aí ela vai te dar assim, aí você vai falar assim: ai amor, tô cheio. É claro, né, comeu um monte de porcaria, não é? Encheu a barriga de um monte de coisa que não presta, não se nutriu, só se encheu, e aquilo só vai trazer doença para você. E aí está deixando de comer coisa saudável. É assim que a gente faz, se alimenta de um monte de porcaria que o mundo te dá. E aí quando Deus quer te dar algo nutritivo, você não tem fome mais. É por isso que Amós 8,11 fala que haverão dias de fome, não de pão, mas da palavra de Deus. E é esse dia que a gente está vivendo hoje. Eu tenho conversado com adolescentes, eu tenho conversado com jovens, eu tenho visto uma fome nessa geração pela palavra de Deus. E quando isso começa a acontecer, é um prenúncio de um derramado do Espírito Santo. Porque todo derramado do Espírito Santo começa pelo interesse pelas coisas de Deus. Começa pelo interesse pela palavra de Deus. Eu sei que a Bíblia fala que o amor de muitos vai se esfriar no fim dos tempos. Mas eu quero deixar bem claro para você que o amor de muitos não é o amor de todos. Ah, mas Deus separou os remanescentes. Tem gente aqui, irmãos, que ainda vai ser incendiado com o fogo
da paixão por Jesus, e esse fogo vai se alastrar na tua universidade, vai se alastrar na tua escola, vai se alastrar no teu trabalho, por onde você for, você vai ser luz do mundo e sal da terra, e sal provoca sede nas pessoas. Eita Deus! Por isso a palavra fala, andai no Espírito, nós precisamos viver uma vida no Espírito. O que você tem se alimentado? O que tem alimentado você? O que você está ouvindo? Qual é o tipo de música que você ouve? O que você tem lido? Quais são os posts que você curte? Quais são as fotos que você dá like? Quais são os perfis que você está seguindo? Quais são as séries que você está maratonando? Porque tudo que eu estou me alimentando, segundo os nutricionistas, você se torna aquilo que você come. Hipócrates falava, seja a tua comida, o teu remédio. Tem muita pessoa que está comendo, em vez de comida, veneno. Começa a se nutrir da palavra de Deus. Começa a se nutrir, se encher do Espírito Santo. Ei, não é sobre pode ou não pode, é sobre o que você pode. A palavra fala em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Ah, pastor, é se embriagar. Irmão, a discussão aqui não é sobre quantos ml de álcool você está ingerindo. Ah, para mim eu aguento 100 ml, eu não estou bêbado. Coloca aí 2 dedinhos. Irmão, olha só, sem brincadeira, às vezes eu tenho vontade de, se eu pudesse responder, eu acho que Deus às vezes me guarda. Porque o pessoal fica mandando aquelas caixinhas de pergunta para o pastor, e às vezes eu falo assim, você não é crente não, irmão. Né? Você precisa se converter. Porque a gente fica tentando encontrar a base bíblica para viver o que a gente quer viver, ao invés de viver o que Deus quer que você viva. O ponto não é sobre a embriaguez, o ponto é, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem coisa melhor para fazer do que se embriagar. Esse é o ponto, irmão. O ponto é se encher do Espírito. Porque se você não se encher do Espírito, você vai querer se encher da carne. E agora eu vou falar para você sobre a carne, ok? Ele fala assim, porque a carne milita contra o Espírito, é guerra. Fala aí comigo aí, é guerra. A carne está lutando contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, existe uma guerra pelo controle da tua mente. É o Espírito lutando contra a carne lutando contra o Espírito. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Se você está no Espírito, não tem que ficar perguntando para o pastor, ai pastor, pode isso? Pode aquilo? Não, porque se você está no Espírito, o Espírito vai te guiar nas coisas do Espírito. Amém? Mas é porque que a gente está na carne, está querendo viver na carne, a gente fica tentando encontrar brecha na Bíblia para viver o que a gente quer viver. Mas o que a gente precisa é viver uma vida no Espírito. E aí ele fala assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Porque tem gente que é espertinha e fala, ah, não está na Bíblia, pastor, mas semelhantes a estas. Entendeu? Então, para você que é espertinho, mas é porque que a gente está na carne, está querendo viver na carne, a gente fica tentando encontrar brecha na Bíblia para viver o que a gente quer viver. Mas o que a gente fala aqui é existe uma vida no Espírito. E aí ele fala assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, carne e impureza, são totalmente opostos, irmãos. É como luz e trevas. É como água e óleo, não se misturam. São coisas diferentes, irmãos. Não dá para você querer viver um pouquinho na carne e um pouquinho no Espírito. Sabe o que a Bíblia diz? 1 João capítulo 3, verso 9, que todo aquele que vive na prática do pecado, não conheceu a Deus e é filho do diabo. Que isso, pastor? Todos nós somos pecadores. Negativo.
Em Cristo Jesus fomos santificados. Olha aqui que Paulo escreve à igreja em Corinto, aos santos em Corinto. Uma igreja que estava fazendo orgia no meio da ceia, irmãos. Que o apóstolo Paulo estava repreendendo, falando, cara, vocês não podem fazer isso não. A essa igreja, Paulo começa no capítulo 1 escrevendo aos santos, a igreja em Corinto. Ou seja, Deus não te vê como você se vê. Então nós não somos pecadores lutando pela santidade, nós somos santos lutando contra o pecado. É totalmente diferente. Mudou a posição, porque é sobre genética. É por isso que ali fala sobre genética em 1 João, um capítulo antes, versículo 1 do capítulo 2. Ele fala, filhinhos, é sobre genética, você agora é parte da família. Filhinhos, eu vos escrevo, igreja, eu vos escrevo para que vocês não pequeis. Se vocês pecarem, todavia, eventualmente, denota acidente, não é uma prática. Não é a sua vida, não é a sua genética. Entende? Ah, pastor, então eu posso acidentalmente pecar. Já não é acidente, você está calculando para pecar. Entendeu? Você já está planejando pecar. O que você precisa entender é o seguinte, que quando você está no Espírito, você deseja as coisas do Espírito, e o pecado não tem lugar no teu coração. É isso. Entendeu? Se você estiver vivendo uma vida de jejum, de oração, vivendo uma vida de comunhão com os irmãos, buscando a presença de Deus, ouvindo louvores, chorando na presença de Deus, lendo livros sobre o Evangelho, estudando a palavra de Deus. Ah, pastor, isso daí não é crente não, isso daí é um bitolado. Isso aí é um fanático. Irmão, pode chamar do que você quiser, eu sou louco de amor por Jesus, cara. Entendeu? Agora, é por isso que tem muito crente vivendo uma vida meia boca. Porque não é intenso na sua paixão, não é intencional no seu chamado. Você foi chamado das trevas para um reino de gloriosa luz. Por que você está com saudade do Egito? Por que você está querendo ficar ouvindo agora? Irmãos, é uma loucura. Tem crente que se converte e quer ficar só ouvindo funk gospel agora. Porque no fundo ele tem saudade do Egito, irmão. Ele fica assim, Jesus me segura. Ele ouve um funk e ele já fica assim, meu Deus, Senhor me segura. Sabe, mudou a genética, mudou a estação, mudou a roupa, irmão. Não serve mais para você. Ah, e agora você é um crente chato. Pelo contrário, irmão. É você que quando está aqui na igreja, em vez de você grudar no teto quando o louvor está tocando, pular, saltar, aí você chega aqui na igreja e fica assim, estou tímido. Aí lá em casa está o funkão rolando, né? Funk rolando, mas aqui na igreja você, aleluia. Ah, pelo amor de Deus, gente, vamos se converter em nome de Jesus. Jesus é digno de receber a nossa melhor adoração. O que você tem que entregar aqui no culto, irmão. Amém? Entrega tudo para Ele. Jesus é digno. Então ali fala, as obras da carne são manifestas. Adultério, vou falar aqui, relação sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Mas Jesus falou, diferente dos fariseus, que o adultério não era só o coito, pego em flagrante. Porque tinha muito homem que adulterava, enquanto ele não era pego, segundo a lei, não era adultério. Mas aí quando pegou em adultério, em flagrante, aí é pecado. Mas Jesus falou, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. O padrão subiu, irmão. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, isso aqui é sobre genética. De que árvore você é. Bananeira produz maçã, não é isso? Não? Bananeira produz o quê? Banana. Porque a árvore, segundo a lei de Gênesis, é que as árvores produzirão segundo a sua espécie. Se você está na carne, você vai produzir adultério, fornicação, você vai produzir impureza, lascívia. É isso que você vai produzir, porque você está em outra árvore, você está em outra frequência. Mas quando você está no Espírito, você produz o fruto do Espírito. E sobre o Espírito eu vou falar na próxima pregação. Amém? Mas eu quero deixar claro para você. Fornicação, porneia, é a palavra original, porneia.
vem da palavra pornê, que é prostituta. Ou seja, fornicação tem a ver, inclui toda a imoralidade sexual, não é só o sexo de solteiros, entendeu? É tudo que é imoralidade sexual, desde prostituição ou qualquer forma de impureza moral, ok? Tudo aquilo que não é o sexo no casamento é porneia, entendeu ou não? Deus criou o sexo para você ter o sexo com uma pessoa, que é o seu esposo e a sua esposa, amém? Deus criou todas as coisas com ordem. Então, a desordem é o pecado. O pecado, Satanás quer bagunçar tudo, pode tudo, e na verdade é morte e destruição. Impureza, sujeira moral, pensamentos. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com os nossos pensamentos. Libertinagem, lascívia, libertinagem, ausência de controle dos desejos sexuais. Você vê quantos pecados estão relacionados à área do prazer sexual. Você tem, sobre a religião, você tem a idolatria, você tem feitiçaria. Então, idolatria é o desvio de adoração, é você colocar qualquer coisa na posição de Deus na sua vida. Para algumas pessoas, o dinheiro, que é a avareza, o amor ao dinheiro, repara que o problema não é o dinheiro, é a relação emocional que você tem com aquilo, ok? Tem gente, irmão, que se tem dinheiro está feliz, se está com pouco dinheiro está triste, está falando torto com a mulher, pega qualquer coisa, já dá um tapa no fico. Que isso? O pai está nervoso, está sem dinheiro, entendeu? Então, isso é obra da carne, isso não tem nada a ver com Deus. Feitiçaria, a palavra farmaqueia, quem já ouviu a palavra farmácia aqui? Então, a palavra feitiçaria é o uso de drogas alucinógenas para rituais espirituais, feitiços e magia. Isso é uma obra da carne. Então tem algumas pessoas aqui que falam assim: ai pastor, usar droga não é pecado, né? Obra da carne, ok? Você está usando substâncias alucinógenas para você ter experiências espirituais, quando você pode ter essas experiências com o Senhor. Sabe, o Espírito Santo é mais melhor do que qualquer droga que tem nessa terra, irmão. Qualquer porcaria dessa que o pessoal está oferecendo nas baladas, balinha, pastilha, bolinho de maconha, sei lá o que eles estão oferecendo, qualquer coisa que estiver oferecendo, não tem nada que se compara ao encontro com a presença de Deus. E você pode experimentar isso está para você acessar, é só você buscar as coisas de Deus. Inimizades, ódio, hostilidade, irmão, aonde tem ódio, hostilidade, aonde tem briga, contenda, espírito de disputa, de competição, de briga, ciúmes, inveja intensa, aonde tem ira, explosões de raiva. Conheci um amigo, ele falou assim: rapaz, às vezes eu me irrito, eu falo torto com a minha mulher, eu grito com ela, mas eu não consigo mudar. Eu falei: é porque você não consegue enxergar que isso é um pecado diante de Deus, igual adultério. Você acha que tem pecadinho e pecadão. É por isso que a gente não muda. A gente não sente a dor que o Espírito Santo sente com o nosso pecado. Na hora que você sentir a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, você vai mudar a forma que você trata a sua esposa, você vai mudar a forma que você trata o seu marido, você vai mudar a forma que você trata o seu filho, os seus filhos, os seus funcionários, os seus amigos. Uma obra do Espírito Santo precisa vir de confronto na sua vida, para você enxergar a tristeza que Deus sente com o nosso pecado. Facções, egoísmo, que causa divisão, dissensões, irmãos. A palavra dissensão significa divisão na comunidade. Irmãos, essas pessoas que ficam com aquela linguinha dividida de serpente, já viu? Né? Que só vem com aquela linguinha, já vem fazer comentário maldoso de um, de outro. Você tem que cortar isso em nome de Jesus. Amém? 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª ele abomina. O que é? O que causa contenda entre os irmãos. Toma cuidado com o irmãozinho da língua da serpente. Você corta pela raiz. Arrependimento é você pegar o machado e cortar na raiz. Se você tentar cortar o fruto, vai nascer de novo.
Por isso que João Batista pregava arrependimento, e ele falava, o machado está posto à raiz. O que você precisa fazer? Arrependimento não é ficar tirando fruto não. Ai, tem que tirar a ira da minha vida, e tira lá a ira. Ai, tem que mudar. Ai, eu estou sendo muito tentado nos pensamentos de imoralidade. Aí você vai e remove um. Não, irmão, tem que pegar um machado e vai direto. É por isso que o reset está esperando você, hein? Se você não fez o reset, faz a sua inscrição já hoje. Entra nessa imersão do Espírito Santo na sua vida, aperta o botão, deixa Deus resetar, cortar lá na raiz, para não crescer de novo, irmão, para ir de uma vez só no processo. Amém? O Senhor quer cortar na raiz, matar você na cruz, para que você possa ressurgir em Cristo Jesus. Por isso fala, estou crucificado com Ele, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A esperança para um mundo sem esperança é que Cristo vive em você. O testemunho de Jesus na sua vida. Inveja, irmão, que é o desejar o que pertence a outro. Isso não acontece no seu Instagram. Eu tenho para mim que esse pecado só acontece lá no Rio de Janeiro. Aqui em Foz do Iguaçu não acontece esse negócio de inveja. Né? Lá no Paraguai também não tem esse negócio não, né? Quer desejar o que pertence ao outro. Isso é obra da carne. Isso é fruto de alguém que não nasceu de novo. Isso é fruto de alguém que está na velha árvore de Adão. E você precisa morrer e receber uma nova genética espiritual, para que você possa nessa árvore frutificar, não os frutos da carne. Homicídio, pastor, nunca matei ninguém, não ando nem armado. Mas Jesus disse que qualquer um que chamar o seu irmão de idiota, é um homicida. Ou seja, palavras matam mais do que balas. Algumas palavras ferem mais do que arma, do que faca. Tem pessoas que são homicidas, porque a sua boca só saem palavras de morte, palavras de destruição. Isso é obra da carne, e precisa morrer hoje. Hoje vai ter pessoa que vai deixar velho homem, velha mulher aqui nesse altar. Bebedice, embriaguez, irmão, obra da carne. Vai se encher do Espírito Santo, que você vai ver que tem coisa melhor para fazer na vida. Glutonarias, festas descontroladas, excesso de bebida e comida. Irmãos, tem vezes que a nossa carne deseja comer mais. E isso é uma obra da carne, irmão. E para onde a gente está indo agora, Deus está ajustando. Cada um tem uma área, cada um tem uma luta. E que a gente precisa deixar no altar de Deus. E se arrepender. Deixar que o Senhor venha confrontar a gente. Para que a gente não saia desse lugar da mesma forma que a gente entrou. Senão, irmão, estou gastando saliva à toa. Estou falando um monte. Mas não é sobre o muito falar, é sobre o ouvir o Espírito Santo e obedecer. O que Deus está te falando, o que Deus está te confrontando. Essas coisas já não pertencem mais à sua vida, para a estação que Deus está colocando você. Se coloca de pé, por favor.